Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Geopolstar, um podcast que tem como principal objetivo o debate com um pensamento crítico e de crítica à mais variada informação que recebemos, seja de uma parte, seja da outra, seja do conflito que vamos abordando ou não, seja qual for o desenvolvimento internacional ou de política até nacional que abordamos. Hoje vamos voltar a fazer um episódio sobre o conflito na Ucrânia. Tem havido bastantes desenvolvimentos já bastante ao longo de algum tempo que tivemos também um pouco mais ausentes. E basicamente o episódio 2 vai se centrar à volta de quatro principais questões. Os ataques mais recentes a território russo por aquilo que alguns dizem ser células ucranianas ou células associadas ao esforço de defesa da Ucrânia, a possível instabilidade política em ambos os regimes. Há sinais, quer do regime ucraniano, quer do regime russo, que há alguma fragilidade ou alguma tensão a nível político interno. Temos que falar, obviamente, da contraofensiva. Já há cada vez mais fontes que revelam que a contraofensiva ucraniana já começou. O que é que isso quer dizer para aquilo que se pode considerar uma impossibilidade de implementar a paz? E no fim, vamos também falar um pouco de o que é que as lideranças políticas em si têm tem falado sobre a ofensiva. Temos declarações de Lindsey Graham, temos as declarações de Vladimir Putin. As narrativas continuam-se a adensar, continuam-se a formar e parecem estar cada vez mais extremadas ou a seguir uma retórica cada vez mais desligada do contacto entre as partes. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Eduardo. Vamos começar então a falar do conflito, começar a transitar para território russo. O que é que podemos falar sobre isso, Eduardo? Olá Daniel, olá a todos, mais uma vez, é sempre um prazer cá estar. É um prazer estar com o Daniel no debate de variados temas relacionados com a realidade internacional. Como vocês sabem, nós primamos o pensamento crítico e construtivo acima de tudo. Tentamos explorar os temas da maneira mais idónea possível, tentando perceber aquilo que são as reais variáveis em jogo. Para começar, como tu disseste, Daniel, num dos primeiros grandes temas que temos para hoje, uh, a reorientação do conflito da Ucrânia, de uma natureza puramente defensiva do território ucraniano para ataques a território russo. Isso seria destacar, a Ucrânia tem levado ataques de sabotagem em território russo já um bocadinho desde o início do conflito. Briansk até Sebastopol, no mês passado. Há quem diga que a Ucrânia tem um corpo adormecido de agentes que é controlado pelas as agências de inteligência ucranianas, que leva a ataques dentro do território russo, sobretudo ataques com drones. Por exemplo, o simbólico ataque ao Kremlin, que nós também já falamos muito aqui, há quem diga que foi levado a cabo dentro da própria Rússia por agentes ucranianos. Mas eu acho que é essencial destacar e é incontornável a questão de Belgorod. Porque Belgorod tem sido um fator de tensão, uma cidade russa muito próxima da fronteira com a Ucrânia, Uhum. pelos ataques recorrentes que estão a existir nessa cidade. E esses ataques têm sido essencialmente dirigidos à infraestrutura civil. Ora, se por um lado os russos não reconhecem que tenham sido os ucranianos a realizar esses ataques, porque isso é uma questão de perder a face, não é? Por outro lado, os ucranianos também não reconhecem que tenham sido eles a fazê-los. Quem os reivindicou foram duas milícias, ou grupos paramilitares anti-Putin, pró-ucranianos nesse sentido, porque há uma oposição ao mesmo inimigo, os Russia Volunteer Corps e a Legion Freedom for Russia, Uhum. que alegam estar a operar de forma independente. Aliás, eles dizem que capturaram armas ligeiras norte-americanas de forma independente aos próprios russos, que não estão a receber diretrizes de uma hierarquia superior do exército ucraniano. Não obstante, os russos acusam estas milícias de estarem a operar com essa ajuda, não só a nível de ordem, mas a nível logístico e de intelligence, não só por parte dos próprios ucranianos, como também pelo próprio Ocidente. Porquê? Porque foram descobertas peças de artilharia, veículos armados americanos nesse território, que estavam a ser operados por essas milícias. Estão a levar a cabo danos substantivos nesta região. Isso até já motivou o destacar do Putin, por exemplo,
de um sistema de lançamento de mísseis termobárico, o TOJ-1A, acho que é assim que se chama, Uhum. o que significa que os russos já estão a realocar recursos para proteger estas zonas fronteiriças diretamente ligadas à Ucrânia. E significa também um adensar de toda esta situação. Porquê? Porque nas últimas 72 horas os russos levaram a cabo ataques massivos contra as forças ucranianas, mas também de repelir alguns dos ataques dos próprios ucranianos. De acordo com alguns números, nas últimas 72 horas morreram quase 700 ucranianos. Os russos interceptaram vários mísseis, como os Storm Shadow britânicos, os HIMARS, interceptaram dezenas e dezenas de drones ucranianos. Não obstante, a situação está a mudar, como nós ainda iremos falar mais à frente nesse podcast. Uhum. Aparentemente, a contraofensiva ucraniana já está a surgir. Tudo isto para revelar o quê? Toda esta situação é muito complexa, uma vez que os russos já afirmaram que é uma linha vermelha que não se deve ultrapassar, a entrada dentro do próprio território russo. E como alegam que as forças ocidentais estão um bocadinho por trás desta situação toda, seja a nível de operabilidade ou de intelligence, uh, no fundo, aquilo que é uma guerra de facto da NATO com a Rússia pode tornar-se uma guerra de júri no entendimento russo desta situação toda. Porque se por um lado temos alguns países europeus que têm mostrado alguma restrição e pedido esclarecimentos até aos próprios ucranianos relativamente a estes ataques, sobretudo em Belgorod, como é o exemplo, por exemplo, da Bélgica, temos outros países como o Reino Unido e a Alemanha que têm, eu não diria incentivado, mas não condenado estes ataques. Uhum. Os Estados Unidos têm uma postura um bocadinho ambivalente no meio desta situação toda. Bem, são um bocado reticentes com o uso, sobretudo, de armas americanas em território russo. Eu acho que tu concordas comigo, Daniel, que isto é toda uma situação um bocado complexa que pode motivar, numa conjuntura geral com outro tipo de questões, uma, uma transformação deste conflito ainda numa situação mais grave. Sim, até porque, por exemplo, nós temos aqui uma notícia do Dnipro Today, um jornal certamente associado mais à parte da defesa da Ucrânia, da narrativa do Ocidente e da Ucrânia, onde efetivamente noticia que mercenários polacos estiveram envolvidos dentro dos ataques à região de Belgorod e até afirmaram, quando entrevistados, que foi uma honra para o seu ramo de forças participar neste tipo de ofensivas. E isto só nos aponta para isso que estavas a dizer, que é o envolvimento cada vez mais forte, cada vez mais constatado do Ocidente. Eu concordo 100% com aquilo que tu disseste. Para mim, acho que qualquer tipo de ataque em território russo só poderá ser conduzido com o recurso ao intelligence e às informações fornecidas pelos norte-americanos, acima de tudo, ou seja, nenhum ataque, seja com forças convencionais, seja com meios de armamento à distância, drones, mísseis, própria artilharia e tudo mais, muitas vezes necessita quer das informações diretas, quer das imagens de observação por satélite sobre agrupamentos, zonas estratégicas a bombardear, seja do que for, têm que ser ou fornecidas pelos Estados Unidos ou, por exemplo, como soubemos que o Starlink de Elon Musk era usado para fornecer rede para a transmissão de dados e comunicações. Sabemos perfeitamente que a rede de comunicações da NATO é altamente avançada, muito capaz, e tudo isso estará a ser usado para poder efetivar estes ataques, porque não se passa uma fronteira e se faz um ataque em território hostil sem se ter um conhecimento mínimo do local a atacar, sem saber o que é que depois será mobilizado para se contrapor à nossa ofensiva. E daí eu acho que o Ocidente começa-se a ver envolvido num conflito que lhe pode estar a fugir um pouco do controlo. Não que os ucranianos também consigam estar a agir sozinhos e por própria vontade sem responderem ao Ocidente, mas o Ocidente se calhar também começa a perder a capacidade de coartar os desejos absolutos da Ucrânia. E lá está, também nos faz pensar que, e aquilo que temos vindo a ver, tu falaste destas perdas ucranianas naquilo que se perspectiva como uma contraofensiva. Um, eu já mostrei algumas imagens do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos a afirmar que se perderam cerca de 300 ucranianos, 16 tanques,
20 e tal carros de combate e outros veículos movidos a motor. Isto tudo revela, se calhar, alguma incapacidade de operar dentro do próprio território ucraniano, ou seja, dentro do esforço de guerra defensivo e de recuperação do território ucraniano, e na diversificação de ações ofensivas, na tentativa de encontrar algum tipo de caminho alternativo mais eficaz que não aquele que se está a tomar agora. Eu também gostava só também de mostrar agora aqui, são 30 segundos de um vídeo de Joe Biden sobre a postura que o mesmo tinha, lá está, nessa ambivalência do fornecimento de capacidades e apoio do Ocidente, sobre a postura que ele tinha inicialmente no conflito, onde defendia que o fornecimento de armas equiparava-se a um início de uma terceira guerra mundial, e qual é a posição mais recente. The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say, that's called World War III. The United States, together with our allies and partners, is going to begin training Ukrainian pilots in fourth-generation fighter aircraft, including F-16s, to strengthen Ukraine's Air Force as part of a long-term commitment to Ukraine's ability to defend itself. Pronto, podemos ver que efetivamente há aqui uma alteração da narrativa. Aquilo que inicialmente o fornecimento de tanques, aviões, Joe Biden até falou em comboios, se calhar poderia ser mais trains de comboios armados, ou seja, de grande equipamento, um fluxo gigantesco de equipamento que permitisse fazer comboios armados de pessoal e maquinaria, seria equiparado ao início de uma terceira guerra mundial. E neste momento os tanques já fornecemos, não é? Quer seja tanques de relativa última geração, os Leopard não são os mais avançados, há outros tanques mais avançados a serem desenvolvidos neste momento, mas são bastante atuais, os Leopard 2, também oferecemos Leopard 1, quer dizer, oferecemos os Challenger, oferecemos os Abrams, oferecemos munições de urânio empobrecido, que entretanto também há sinais de terem sido completamente dizimadas por ataques a paióis ucranianos por parte das forças russas. E aquilo que era muita resistência inicial dos tanques passou para uma oferta quase inquestionável. A mesma coisa se passou com os F-16, os Storm Shadows também. Há agora também sinais de que os mísseis alemães que estavam a ser equacionados, havia um sistema de mísseis, acho que era o Taurus, que estava a ser equacionado, a ser fornecido, já foi avançado, já recuou, possivelmente vai ser avançado no futuro. Temos, por exemplo, aqui o Eurasian Times, é uma fonte mais oriental, não tão identificada nem com um lado nem com o outro a nível editorial, mas efetivamente estes mísseis de longo alcance e de cruzeiro estão a ser agora negados neste momento, assim como os Eurofighter Typhoons, parece que só vão ser mesmo fornecidos os F-16. E pronto, e continuamos neste jogo de cintura, a fornecer armamento, a fornecer apoio, a fornecer informação, a fornecer capacidades de efetivação dos ataques, mas cada vez mais nos vemos envolvidos num conflito que cresce, num conflito que se expande geograficamente e geopoliticamente, não é? Porque não só temos ataques a território russo que põem em causa a narrativa ucraniana de uma guerra que é 100% de autodefesa, não é? Mas também temos o que é que isso depois se traduz para a justificação russa, que efetivamente tinha que agir no Donbass, porque eram as populações que estavam a ser bombardeadas, porque os ucranianos é que efetivamente estavam a perseguir uma postura mais agressiva. Quer dizer, parece que as dificuldades no terreno começam também a trazer algumas dificuldades depois à narrativa política, com as tentativas de diversificação e de justificação de resultados. Não nos podemos esquecer que todos estes ataques surgem em momentos em que Bakhmut estava já bastante ameaçado e em que neste momento parece que Bakhmut, esta é a palavra utilizada pelos ucranianos, agora aquilo que os russos vão começar a avançar é que é Artamovsk. Vamos ver o que é que a história irá definir para essa região geográfica como o nome oficial, mas parece que efetivamente os russos detêm controle absoluto dessa zona.
Acho E que força, é força. importante nós considerarmos que neste momento está um dilema bastante grande da parte ocidental. Tu mostraste esse vídeo e houve três grandes fases de negação barra de fornecimento de armamento por parte dos americanos, sobretudo, e por arrasto a NATO. A negação do envio de sistemas de mísseis de longo alcance, que acabou por ser contrariada pelos Storm Shadows e os HIMARS, sobretudo. Os tanques, como tu falaste, e agora os caças de quarta geração, os F-16. Os Uhum. F-16, caso não saibam, são os caças mais vulgarmente utilizados a nível mundial. Há mais de 2.200 F-16, fazem parte de 15% da frota mundial de caças existentes e estão distribuídos por mais de 25 países. No entanto, para serem vendidos a um terceiro país, tem que haver autorização americana. Para já, os americanos só deram sinal verde à constituição de grupos de treino conjunto de pilotos ucranianos para operar F-16. Ainda há poucos dias, o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, Uhum. norte-americano, disse que ainda não havia o aval da administração norte-americana para o envio dos próprios F-16 para o território. Estamos aqui com um dilema muito grande. Seja para a escalada do conflito em si, como tu falaste, Uhum. que é uma situação que não agrada a ninguém, seja pela redução dos próprios estoques ocidentais. Temos o Ministério da Defesa britânico a dizer que os britânicos estão cada vez mais reticentes a enviar artilharia, peças de artilharia, os próprios tanques, os Challengers também. Temos o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, a dizer que a NATO precisa de reformular a indústria europeia, sobretudo do espaço euroatlântico, para poder voltar a ter uma base industrial de defesa que segure, porque a maior parte das munições estão a ser enviadas para o território ucraniano. Uhum. Temos o Zelensky a exigir não só os F-16 que já anda a exigir há meses, mas mais sistemas de baterias de defesa antiaérea Patriot, Uhum. que são muito importantes para abater determinados mísseis russos. E deixa-me só interromper-te um segundo, Eduardo. Esse pedido parece quase que bem confirmar aquilo que foi noticiado durante algum tempo, que era o sistema Patriot, assim que foi hum, hum, colocado no terreno, foi utilizado para prevenir aquilo que eles disseram, conseguiram fazer o abate 5 Kinzhal, não é? Mísseis hipersónicos, que é sempre difícil perceber se isso é mesmo possível, se não, mas surgiram vídeos na internet de que o sistema Patriot lançou 30 mísseis em minutos, ou seja, um dispêndio de milhões e milhões de dólares em equipamento, e que mesmo assim houve alguns Kinzhal que conseguiram atingir os Patriot. Isso parece quase que bem reforçar essa narrativa, não é? Patriot, parecendo que não, uma bateria Patriot, e suspeita-se que existem cerca de 240 baterias dispersas por 18 países a nível mundial. Claro que os Estados Unidos têm o grosso das baterias Patriot, que são eles que as fazem essencialmente. Suspeita-se que uma bateria custe no mínimo 500 milhões, contando com diversas modalidades de mísseis, Uhum. os sistemas de reparação e de, de apoio logístico ao seu próprio funcionamento. Isso é muito complicado, é como tu dizes, Daniel. Não só são gastos, como a situação em si é complicada. E este dilema, por exemplo, os próprios F-16, o Lavrov, em entrevista, estava a visitar uma base russa no Tajiquistão e ele disse que o envio dos F-16 pode ser realmente o ponto de travessia do Rubicão dentro do conflito. Uma vez que os Isso F-16, mesmo. alguns deles, já estão modificados para carregarem armas nucleares. Naturalmente que isto pode ser um adensar da retórica russa, um bocadinho a servir, passa a expressão mais coloquial, a puxar a brasa à sua sardinha, não é? Claro. De que a ameaça nuclear vem do outro lado, Sim. mas adensar a retórica nuclear nunca é correto. Sim, Até sim, porque os sim. russos enviaram parte do seu arsenal nuclear para a Bielorrússia. Em parte ajudam a sustentar um aliado de longuíssima data do Putin do poder, o Lukashenko, que está cada vez mais ameaçado por oposição interna, bem como pressão externa dos polacos e dos países bálticos. Como, por Precisamente. outro lado, cria uma potencial nova frente de ataque da Rússia com a ameaça das ameaças, não é? A ameaça nuclear. Isso é uma situação bastante complicada, sobretudo porque Estados Unidos e Rússia já não falam relativamente a assuntos nucleares, com a suspensão da participação russa no START, no New Isso START. mesmo. Eu, Temos eu os só te dois países, queria. só para terminar, Força, Daniel, e como força. são os dois países com maior arsenal nuclear, será sempre complicado. E não nos podemos esquecer que os Estados Unidos também têm armas nucleares na Europa. Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Itália, a Turquia.
imaginemos uma escalada de conflito, o que é que isto não pode desencadear? Eu acho que não interessa a nenhum dos lados neste momento, por diversos motivos. E sabendo que os principais alvos para ataques nucleares estratégicos, não táticos, ou seja, aqueles ataques nucleares de maior escala, serão sempre possíveis fontes de lançamento nuclear para tentar que exista o Second Strike Capability, não é? Ou seja, a capacidade da destruição mútua assegurada. Isso deixa-nos a todos preocupados porque é território europeu, nós estamos todos próximos disso, todos estamos com bastantes reticências relativamente à central de Zaporizhia, que também tem continuado a ser alvo da atenção internacional e deve continuar a ser. O bombardeamento mais recente hoje da central hidroelétrica ali na zona de Kherson pode ameaçar as reservas de água usadas para arrefecer os reatores, e nós não queremos um reacontecer de um desastre nuclear que na região da Ucrânia já não é novidade, infelizmente. Eu gostava também de puxar a atenção, ainda antes de terminarmos este assunto, para a notícia dada pela Al Jazeera, que se dá conta da raiva russa de um porta-aviões norte-americano chegar à Noruega, o maior porta-aviões norte-americano, o USS Gerald R. Ford, para os exercícios da NATO no Ártico. Isto tudo em combinação com a noção de que os F-16 chegam à Ucrânia, mas os russos têm tomado decisões e ações para inviabilizar o uso desse tipo de equipamento militar. Exatamente. O controle. Bombardear Isso pistas mesmo, aéreas. isso mesmo. O controle do E esse espaço aéreo é fundamental Exatamente. em qualquer guerra. Os ucranianos têm sofrido, acho que podemos afirmar isso com alguma segurança, que têm sofrido as consequências do controlo aéreo russo sem qualquer tipo de oposição, o domínio aéreo, neste caso. E há quem diga que o chegar deste porta-aviões pode ser a preparação de uma plataforma de lançamento desses F-16. Os F-16 têm que partir de algum lado. O país que albergar esse equipamento e que viabilizar esses ataques acaba por ser um interveniente direto na guerra, porque está a permitir que o ataque se desenrole, não é? Tem consequências diretas sobre o mesmo, não é proprietário do equipamento. Todos acreditamos que serão usados pilotos ucranianos que já devem estar a ser treinados há bastante tempo, porque é equipamento militar que exige muita capacidade, muita expertise. Esperemos que não sejam pilotos nato, porque isso só iria adensar ainda mais as problemáticas, não é? Porque aí é um envolvimento ainda mais direto no conflito. Mas o facto deles partirem de equipamento norte-americano ou de território europeu, lá está, continua a fazer o caminho deste conflito transitar de uma guerra de envolvimento do Ocidente de facto para de jure ser um casus belli, ser uma justificação de guerra e a partir daí termos um conflito direto. Eu acho que tocaste num ponto essencial, essa questão do destacamento do porta-aviões norte-americano para a Noruega, porque não é por acaso que os russos já responderam. Enviaram 2 patrulhas do Tu-95, que é conhecido como o seu bombardeiro Bear, não é? O seu melhor bombardeiro e o bombardeiro mais ameaçador, equiparável, por exemplo, ao B-52 norte-americano, que é um bombardeiro nuclear que, como sabemos, é um bombardeiro com uma capacidade de alcance gigantesca e de autonomia energética também muito grande, a sobrevoar águas neutras no norte da Europa, a passar pelo mar da Noruega e outras zonas ali na região. Não é por acaso. Eu acho que é uma manobra de dissuasão, no sentido dos russos afirmarem que estão a vigiar tudo o que se está a passar, mas demonstra, é apenas e só mais uma camada neste que é um bolo que se está a adensar cada vez mais. Este bolo de tensões entre estas várias díades, não é? Rússia-Ucrânia, Rússia-NATO, Rússia-Europa, Rússia-Estados Unidos. E a situação está a ficar cada vez mais complexa porque a ameaça de um conflito generalizado está-se a tornar cada vez mais evidente. Eu continuo a acreditar que é uma linha vermelha que ninguém racionalmente pensando irá ultrapassar. Eu concordo. Mas estamos a agir aqui em diversas áreas cinzentas que podem ser complicadas.
por exemplo, um ataque à Crimeia pode ser considerado um ataque ao território russo, não é? Território direito, Os sim. russos anexaram a Crimeia em 2014 e a Crimeia tem sido um bocadinho um alvo prioritário de ataques de sabotagem ucranianos. Mas já os Já ataques de a Belgorod e Briansk já são ataques diretos a território russo, ou seja, já é isso, passamos um bocado essa linha, já estamos a desvanecer os limites que são protetores de um conflito generalizado, não é? é isso, é isso. E tudo bem que são milícias russas anti-Putin que reivindicam estes ataques e andamos aqui numa guerra de narrativas a ver quem é que de facto está a falar a verdade, quem é que não, se estão a operar com a ajuda dos ucranianos ou não. O que é facto é que, no contexto de guerra, naturalmente, que o ataque a zonas estratégicas é essencial. Se estás num contexto de guerra defensiva, é o teu vizinho que te está a invadir, naturalmente tu procurarás aniquilar as pontes estratégicas, quer de fornecimento de armamento, quer de recrutamento, quer de energia, quer de transporte e vias de comunicação do teu inimigo. Sim, sim, e Não daí obstante, todos os alvos serem alvos considerados legítimos dentro de uma guerra, óbvio. Mas há alvos que, mesmo sendo legítimos, são altamente perigosos e abrem portas que podem já não ser mais fechadas a partir daí, não é? Ahm, perdemos aqui um bocadinho o Eduardo, mas vamos continuar aqui a tentar. exatamente. Isso. Estás de volta, Eduardo? Olá, Eduardo? Ok. Perdemos aqui um bocadinho a tua imagem, mas já estás de volta. Mas, Estava só a dizer que há portas que depois são difíceis de fechar, mesmo sendo legitimadas. Eu se calhar só puxava as declarações de John Kerry, porque acho que continuam a contribuir para esta perspectiva que estamos aqui a tentar criar, de que há vozes dissonantes de ambas as partes, parece que o conflito está a adensar, que é, John Kerry afirmou que eram os ucranianos que decidiam quais eram os alvos legítimos e que se eles os considerassem legítimos, os Estados Unidos não tinham nada a ver com isso, só tinham era continuar a fornecer apoio à Ucrânia no seu esforço. Nesse sentido, lá está, há aqui já muita entropia dentro de cada narrativa, já parece, lá está, resultar essa frustração, se calhar, dos desenvolvimentos no terreno. Por exemplo, eu dou só aqui mais umas notícias para fundamentar aquilo que estamos a falar. Por exemplo, o The Economist fala que a contraofensiva parece já ter começado. O Eurasian Times fala de que as armas que iriam mudar o jogo, não é? As Game Changing Weapons parecem estar a falhar. Falámos de Leopards, falámos de Storm Shadows, HIMARS e tudo mais. Que mais é que também há aqui? Global Times a dizer que o conflito na Ucrânia vai continuar a arrastar-se dada as aparentes falhas da contraofensiva. Há muito debate sobre se a contraofensiva efetivamente já começou ou não, cada vez mais aponta-se para que já tenha começado, mas há essa noção de que se calhar ainda estamos em movimentos de moldagem da linha da frente, ainda podemos estar em ataques de sondagem, mas o que parece é que mesmo esse tipo de movimentação não está a ser tão bem sucedida quanto aquilo que se esperava, não sei. Eu tenho aqui uma declaração da vice-ministra da Defesa ucraniana, que ela disse isto hoje, a Ana Malian, ou Malia, peço desculpa se estou a dizer o nome errado, a minha letra também não é melhor, que disse que os ucranianos já estavam a começar a levar a cabo manobras ofensivas concentradas essencialmente na zona de Bakhmut. Mas, por exemplo, têm concentrado e já levaram a cabo alguns avanços não muito significativos, quase assim equiparáveis a uma Primeira Guerra Mundial, uma frente de 4, 5 km em Nova Donetsk. E é onde os Leopards alemães geralmente estão concentrados. É a primeira vez que se vê os Leopards em terreno e é onde eles estão a utilizar. Ou seja, e teme-se e especula-se que a frente esteja a alargar, sobretudo depois destas declarações, não é? E que a contraofensiva ainda será adensar nos próximos dias, mas é um bocadinho na linha daquilo que tu já disseste. Eu acredito que isto são mais ataques de sondagem
um bocadinho para perceber como é que estão as vulnerabilidades reais da linha da frente russa e que a contraofensiva não só irá ser a mais alargada do que está a ser agora, e eventualmente irá se concentrar nestas zonas, sobretudo em Bakhmut, não sei, talvez seja, Uhum. mas é um bocadinho nessa linha. Eu achei importante acrescentar este ponto porque, de facto, parece um bocadinho aquilo que é a linha oficial, basicamente, do governo ucraniano sobre a questão do início ou não da contraofensiva. Vamos ver. Só agora os próximos dias também é que nos vão trazer mais novidades, mas lá está. Acho que o raciocínio geral é certo que os ucranianos estão a tentar ter resultados, seja na contraofensiva, seja em ofensivas diversificadas para além do seu território. O Ocidente está a sentir alguma pressão, por exemplo, tu chegaste a falar dos britânicos também já estarem com alguns problemas. Eu anotei também que eles estão a pensar abandonar a base que tem nas Maurícias, a base Diego Garcia, mesmo por dificuldades a nível financeiro em manter o orçamento militar balanceado, pelo menos nesse sentido. Há também aquela noção de que os ucranianos têm que mostrar resultados com esta contraofensiva para continuarem a sofrer apoio, a sofrer não, a receber apoio por parte do Ocidente. Acho que estamos num momento de tensão e se calhar aproveitamos esse momento de tensão de ambas as partes, do escalar do conflito até para além daquilo que é o território ucraniano, envolvendo o próprio Ocidente, para falar se calhar na instabilidade interna das elites. Um, Temos questões relativamente aos ucranianos, temos questões relativamente aos russos. Mesmo a elite ocidental revela muitas fragilidades. Eu dou só o exemplo, por exemplo, de Emmanuel Macron, que num momento ou numa semana está de um lado, noutra semana está no outro, depois volta a reverter o papel, foi à China e já tinha uma visão de que a Europa tinha que ter uma independência estratégica própria e ter um papel internacional que não fosse só agregado e seguidor do papel de política externa dos Estados Unidos. Agora já vem dizer que há um plano de paz, mas que esse plano de paz não vai contar com a presença dos russos, deve ser só seguido por eles. Parece que se esquecem um pouco daquilo que foi feito à Alemanha nazi. A Alemanha nazi não, aquilo que levou à Alemanha nazi, mas aquilo que foi feito à Alemanha que criou o Estado de Weimar, em que negociações de paz, a esquecer o oponente, humilhações a nível internacional e diplomático. Parece que estamos aqui de um lado para o outro e as elites políticas estão muito fraturadas, estão muito incapazes de corresponder àquilo que se pede delas. Tens alguma coisa sobre isso, Eduardo? Eu acredito que tu próprio tenhas mais sobre isso do que eu, Ok? mas de facto é um bocadinho nessa linha daquilo que tu estás a dizer, não só as próprias elites ocidentais, o Macron acho que é um exemplo mesmo paradigmático, um bocadinho desta flutuação na posição que se toma, né? Acho que é totalmente inconcebível um plano de paz que não envolva a Rússia. Isso é do mais ingênuo possível e é plantar as sementes para uma futura agressão. Um bocadinho como foi o tratamento da Alemanha nazi, mas é um bocadinho naquela linha daquilo que tu dizes. Temos o principal conselheiro militar ucraniano a dizer que a Ucrânia não tem capacidade efetiva para o início de uma contraofensiva, um bocadinho a contrariar a linha retórica oficial do governo. O Uhum. Zelensky andou durante estas últimas semanas um bocadinho desaparecido do país, Uhum. ao mesmo tempo em que o principal líder militar ucraniano está desaparecido, Zaluzny? Uhum. exatamente, e não se sabe qual é o paradeiro real dele, o que é que se está a passar nessa situação. Uh, e quem está a ganhar destaque neste momento é o chefe das secretas, né? Das agências secretas ucranianas. Budanov, é isso. É isso. E esse é mais um hardliner, no sentido em que diz que Putin, por exemplo, é um alvo legítimo para os ataques ucranianos. Aquela lógica de que o regicídio, passa a expressão, não é? É Uhum. legítimo. O matar a cabeça da serpente é legítimo. E se esse tipo de figuras começam a ganhar mais destaque, será um bocado complicado, porque nós depois também sabemos os problemas crónicos,
e endémicos que existem a nível de corrupção dentro do governo ucraniano. Não é por acaso que Zelensky tem-se dado ao trabalho de fazer algumas purgas. Uhum. E ele próprio é acusado de estar envolvido em alguns escândalos de corrupção. Naturalmente que isso são notícias que não passam aqui para o Ocidente, mas, por exemplo, o renomeado jornalista norte-americano Simon Hersh já disse que o Zelensky estava diretamente envolvido no desvio de fundos para compra de petróleo aos próprios russos. Sim, sim. É A um máquina de bocado guerra ucraniana estava-se a sustentar em petróleo russo por ser mais barato e mais acessível em termos geográficos, sem dúvida. uma situação que é um bocado inconcebível. É um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar. Se o Ocidente faz esta separação quase manicaísta entre aquilo que é a Ucrânia, que é o bem, e a Rússia, que é o mal, uh, este complô aqui no meio é um bocado inconcebível e é incongruente e incompatível com a narrativa ocidental. E desvirtua todo o sistema de sanções que está a ter efeitos dilacerantes sobre a economia europeia e do Ocidente, que depois é subvertido pelo principal alvo a proteger das próprias sanções, que é a Ucrânia. É um É pouco difícil um de. bocado isso. Um bocado isso. Não é que a Rússia não esteja a padecer com as sanções por questão. Porque, por exemplo, a Rússia, alegadamente, de acordo com o último relatório, já está a recomprar peças que vendeu a aliados. Myanmar e a Índia são os dois principais, Uhum. para poder reutilizá-las nos seus próprios peças de artilharia, tanques, aviões, tudo o que seja, na guerra da Ucrânia. Ou seja, eles já estão numa fase que percebem que a indústria de manufatura de equipamento militar está a padecer com as sanções. Mas é mais uma vez aquele ponto de que as sanções em si são seletivas, não é? O Claro, Ocidente continua a beneficiar muito do comércio com a Rússia. Aliás, aumentou desde o início da guerra. sem Mais dúvida. uma vez, são coisas que não passam aqui. Eu, A eu nível também podemos, só o futuro nos irá dizer, mas nós tivemos já quase meia hora a falar do escalar do conflito e o alargar do mesmo, e se calhar a Rússia já se está a preparar para uma possibilidade de, no futuro, enfrentar não só uma Ucrânia, mas uma Ucrânia mais tudo o resto que virá. Se calhar essa necessidade de comprar equipamento que vendeu no passado pode ser a projetar ou a tentar assegurar a capacidade de uma guerra mais alargada também, não é? Até porque, por exemplo, com a Índia é um fator de contenção devido ao acordo da troca de moedas entre os dois países. Uhum, A Rússia é um dos maiores exportadores de armas para a Índia, mas quer incentivar a Índia a produzir armas russas dentro do seu próprio território. uhum. Isso já se está a desenvolver em determinada medida, mas, por exemplo, os sistemas S-400, isso Já não será são um processo vendidos, não é? retardado, será um processo retardado. A Rússia não quer abdicar desses sistemas que precisam no contexto da guerra da Ucrânia, e, por exemplo, uma entrega de 3 sistemas que estava prevista a ser feita este ano, vai ser retardada para 2024 ou 2025. Isto pode ser um fator de contenção até nas próprias relações da Rússia com a Índia. Mas eu também acredito, como tu acreditas, que isto é uma preparação de um conflito mais alargado. Até porque, se vamos falar a nível de declarações, um ex-general norte-americano veio fazer declarações afirmando que a NATO não está de todo preparada para um conflito com a Rússia. Eu até tenho aqui uma expressão que ele utilizou, está só que encontrar. Força, força. Enquanto encontras, eu também acrescento as declarações feitas pelo maior patente norte-americana da NATO na Europa, a dizer que a capacidade ofensiva e militar da Rússia não foi degradada com as ações e sanções do Ocidente, pelo contrário, até foi aumentada porque os russos mobilizaram-se, aumentaram a produção militar, reconverteram a sua produção económica civil para a produção militar e nesse aspecto apenas reforçamos a Rússia. Mas força, Eduardo. Sim, e é um bocado no sentido contrário. Ele diz precisamente o inverso da NATO, que a NATO tem planos vagos e uma logística pobre para poder enfrentar a Rússia. Por exemplo, fala dos problemas e as deficiências que existem a nível de vias de comunicação dentro do espaço europeu, para que uma grande frente da NATO consiga ser criada e para criar essa interoperabilidade necessária para o conflito mais alargado com a Rússia. Fala da dubiedade de posições dos próprios aliados dentro da aliança, porque temos países que são um bocadinho contraditoriamente aliados fortes da Rússia em determinadas matérias. Também não podemos esquecer que há uma dependência generalizada da Rússia, sobretudo a nível de energia, para os países europeus. Sim, sim. E, portanto, é um bocado antever um futuro, porque imaginemos, se a China e os Estados Unidos também entram em conflito,
se a China e os Estados Unidos também entram em conflito, invariavelmente isso também trará consequências, não é? Claro. Eu acho que se está aqui a desenhar um panorama internacional, não só muito preocupante, mas acima de tudo um panorama onde há uma multiplicidade de conflitos que podem passar de uma lógica regionalizada e localizada para uma lógica mais global. Sabemos sempre que o fator nuclear será sempre um fator de dissuasão forte o suficiente para impedir isso. E eu acredito Uhum. piamente que se não fossem as armas nucleares, esse conflito já existia neste momento. Sem dúvida. Sem dúvida, mas sem dúvida alguma. E, mas há aqui, naturalmente, essa lógica de que algo se está a desenhar. Mas tu achas que as lideranças russas também estão divididas? É um bocadinho na linha daquilo. O Prigozhin tem sido crítico, acérrimo, das lideranças militares russas e de todo o complexo burocrático russo. Eu, É é um assim, hardline. eu fechava a análise sobre as lideranças ucranianas, que de facto há algum tipo de problemática, porque Zelensky passa quase um ano em território ucraniano e agora nos últimos tempos, quer dizer, passa em muito pouco tempo lá. Ou seja, parece que desde o ataque ao Kremlin com aquele drone há alguma resistência de Zelensky em permanecer em território ucraniano. Eu também acho que isso está ligado com a alteração da SMO, ou seja, Special Military Operation, aquilo que os russos declaram como uma operação militar, não uma guerra dentro da Ucrânia, para aquilo que também já se vinha a falar há muito tempo, que é uma CTO, uma Counter-Terrorist Operation, ou seja, há aqui mudanças de perspectiva e de narrativa, mesmo internamente a nível da Rússia, que se calhar motivam isto. Ou seja, Zaluzhny desaparece um pouco das câmaras e das objetivas do Ocidente. Zaluzhny, que deu uma entrevista à revista The Time, em que Zelensky aparecia quase como posto de lado e todo o destaque era dado à maior patente militar ucraniana. Zelensky de fora, Zaluzhny um bocado isolado, Budanov também parece já estar um pouco mais fora dos holofotes e Budanov estava muito nos holofotes, havia até quem afirmasse que em caso de falha ou falência ou morte ou assassinato de Zelensky, Budanov ia assegurar a liderança e iria ser ele a saltar para a ribalta. E parece-me que efetivamente há alguma instabilidade interna também dentro da Ucrânia. Não há um líder forte e resoluto, como, sei lá, nos lembramos, FDR, Winston Churchill, Stalin, e figuras que são quase intransigentes, incontornáveis, não é? Que se mantêm em liderança do seu país de uma forma resoluta. Mesmo de Gaulle foi a imagem de uma França livre, não é? E quando olhamos para as lideranças russas também vemos algum tipo de instabilidade, principalmente vinda de Prigozhin. Sabemos que Prigozhin parece ter algum tipo de bipolaridade. Hoje ataca, amanhã reforça as lideranças e as elites políticas. Tem muitos problemas e muita animosidade com o Ministério da Defesa, o próprio Ministro da Defesa e a principal patente militar russa, Shoigu e Gerasimov. Dirigiu-se diretamente a eles durante um vídeo quando mostra mortes e fatalidades russas no campo de batalha. Há muita gente que diz que já é desgaste psicológico e tudo mais. Eu acho que Prigozhin já começa a revelar algum tipo de ambição política, nunca teve a maior proximidade de Putin em termos políticos e se calhar pelo outburst, pela explosão de emoção, pela maneira como desafiou o poder no Kremlin, que sabemos perfeitamente que ninguém sai fora das suas linhas porque rapidamente pode ser liquidado e eliminado, se calhar começa a sentir que esse futuro se aproxima de si e daí agora começar a atacar cada vez mais, a tentar manter-se relevante e uma voz ativa para não ser facilmente silenciado em consequência das suas ações. E eu gostava só de acrescentar aqui mais um ponto antes de transitarmos para a última parte, que é eu tenho andado a ler um pouco sobre a guerra no Vietnã e a guerra na Ucrânia faz-me lembrar muito a guerra no Vietnã. Tratavam-se de conflitos proxy, não é? Se bem que havia aqui diferenças, mas um era um proxy do comunismo, apesar de haver um desejo legítimo, real, de nacionalismo e independência por parte do povo vietnamita
e destruição do projeto da Indochina francesa. Mas aquilo que me parece é que há aqui dois pontos grandes de conexão, que é, um deles é que os Estados Unidos envolveram-se diretamente no conflito da Indochina para suportar a França na altura, que saía de um conflito armado da Segunda Guerra Mundial completamente devastada e sem capacidade económica para sustentar a guerra ultramarina colonial. E à medida que o conflito avançou, os Estados Unidos viram-se presos ao conflito em si, cada vez mais envolvidos. Porquê? Porque sentiam que não podiam abdicar daquela zona por causa da teoria do dominó de Truman, que caindo a Indochina depois cairia a Malásia, cairia a Burma, cairia toda a zona regional para o comunismo. E ao mesmo tempo faz-me, lá está, pensar que as próprias lideranças internas aproveitaram-se disso para levar adiante os seus objetivos. Ou seja, os Estados Unidos desde o início com FDR que advogavam que a Indochina deveria ter a sua própria independência. FDR encostou mesmo as lideranças francesas à parede, dizendo que, da mesma forma que as Filipinas receberam a sua independência dos Estados Unidos, o Vietnã deveria receber essa independência da França. Só que depois começaram a não ter capacidade para deixar de dar apoio a um movimento que viam como insustentável, porque os próprios franceses e os próprios americanos sabiam que era insustentável o esforço de guerra francês antes da entrada dos norte-americanos, só que ao mesmo tempo não queriam ficar sem face perante o abdicar. E parece-me que a Ucrânia começa a ser isso. O Vietnã do Sul também foi ali um problema, porque eles apoiavam o regime, deixaram de apoiar. E depois o Ho Isso Chi Minh a mesmo. partir da norte. Depois o Laos e o Camboja acabaram por pôr-se a tabela, não é? E deu origem ao regime do Pol Pot, Isso merda, mesmo. um dos regimes mais aniquiladores. Mas é um bocado, eu concordo perfeitamente com essa lógica de que é um buraco negro em que os Estados Unidos, neste momento, é um imbróglio do qual não podem sair, arriscando a perda de face e tudo aquilo que se passou até agora. Porque se na altura era uma defesa de uma ideologia perante outra, não é? Uhum. E se acreditava, os Estados Unidos como paladinos da liberdade tinham o dever de preservar a ideologia liberal face à ameaça vermelha do comunismo. Neste momento, mais uma vez, dada a separação manicaísta que se faz entre as águas, abandonar a Ucrânia seria uma perda de face. Mas eu acredito que surgirão, e estão a surgir cada vez mais, vozes internas que sejam contra essa posição. Ainda que o complexo industrial, militar e também dos mídias norte-americanos, os grandes mass media, sejam sempre pró-guerra, não digo sempre, mas incisivamente pró-guerra. Por exemplo, o Iraque também lembra um bocado isso, não é? Sem dúvida. Passaram-se anos e anos até a admissão de crimes e até os próprios mídias fazerem essa cobertura. São as guerras internas, aquela noção de que a guerra sustenta-se por sustentar a si mesma porque dá lucros ao Military Industrial Complex, e então o objetivo não é ganhar a guerra, é apenas perpetuá-la. Isso também foi avançado por Julian Assange, que entretanto foi preso e está a ser altamente perseguido naquilo que consideram como espionagem e alta traição nos Estados Unidos, apesar de ser um cidadão australiano e não estar a receber a defesa necessária, que seria digna, pois está preso em Belmarsh, no Reino Unido, na maior prisão de alta segurança do Reino Unido, a mais perigosa, entre aspas. Mas é isso mesmo. E faz-me, tu estavas a falar, Eduardo, e faz-me lembrar um artigo que eu li. Eu não consegui ler o artigo todo porque está em francês e está por trás de uma parede de pagamento, no Le Figaro, de Emmanuel Todd, em que ele afirma que nós já estamos no terceiro conflito mundial porque ambas as partes envolvidas veem o conflito como existencial. A Rússia, porque, de acordo com a sua própria narrativa, as suas próprias palavras, já não têm mais para onde recuar, já não podem ceder mais, já estão encostados Estratégica já não existe, não é? já estão encostados às cordas, já estão em território próprio, já cederam o que podiam ceder. E do lado norte-americano, a ideologia existencial é de que, se deixarmos cair a Ucrânia, o efeito dominó vai continuar a acontecer, vai ser a Polónia, vai ser a Moldávia, e vai ser uma derrota da democracia perante o autoritarismo.
E mais uma vez, lá está, vemos que isto é existencial. E quando é existencial, começa-se a falar de opções nucleares, começa-se a falar de confrontação aberta e direta, e isto é muito grave, é muito complicado. Isto tudo, lá está, voltando a ligar outra vez à questão das elites, que é com elites que manifestamente são fracas, não é? Quer dizer, ainda há poucos dias vimos Joe Biden a cair diretamente de face no chão, ou seja, a demonstrar o maior grau de demência, que é já nem conseguir ter o reflexo de colocar as mãos à frente e proteger a face, a cabeça, não é? Todos nós, quando caímos, instintivamente protegemos-nos, danificamos outras partes do corpo para proteger o central. E Joe Biden simplesmente vai de cabeça, os braços continuam juntos ao corpo e depois já não se consegue levantar imediatamente, tem que ser levantado com ajuda. Quer dizer, vemos aqui um desgaste, mas ao mesmo tempo, lá está, como tu dizes, as vozes surgem-se. Temos Donald Trump que diz que acabaria com a guerra em meia dúzia de horas, pois forçaríamos os lados a negociar. Temos RFK Jr., o Bobby Kennedy Jr., filho do irmão do presidente Kennedy, que também foi assassinado. Kennedy também tem uma história muito complicada à volta da sua morte, cada vez mais... Inicial, não é? Sim. E acabou por ser morto na campanha. Isso mesmo. Mas mesmo o RFK, que é neste momento um grande candidato da parte democrata, apesar dos democratas dizerem que continuam a apoiar Joe Biden e que não é preciso nenhum tipo de referendo, nem nenhum tipo de debate, nem nada disso, que se calhar também revela alguma da fragilidade das elites instaladas no poder, também se opõe à guerra, também demonstra que é preciso fazer concessões e que é preciso negociar este conflito com a Rússia. E isto tudo, só para colmatar mesmo, e passo-te mesmo a palavra que é, nós às vezes parece que estamos a defender a Rússia, ou que estamos a defender a Ucrânia, ou que estamos a defender a Europa, ou que estamos a defender os Estados Unidos, ou a China, ou o Japão. Não, nós estamos a tentar ter uma visão mais realista possível e dizer, ok, nós podemos conduzir uma guerra se tivermos mínimo de chances de a ganhar, se os objetivos da sua vitória se traduzirem como positivos para nós, para os cidadãos que combatem, que dão o seu esforço económico e a própria vida pelo conflito militar. Aquilo que parece transparecer cada vez mais, e aquilo que eu tenho tentado demonstrar com o Eduardo, é que nós não temos meios para atingir os fins que queremos. A guerra é a continuação do conflito político por outros meios, não é? Mas nós não temos forma disso. Não temos indústria de guerra capaz e suficiente de autossustentar. Esperamos muitas vezes golpes de Estado ou ataques à população para desmoralizar. Eu não vou dizer que é isso que tem sido feito em Belgorod, mas não têm sido atacados grandes alvos estratégicos militares, por isso também põe em causa a nossa narrativa de que só os russos é que atacam os civis, quando depois afinal não são os mísseis russos que atingem os civis ou as infraestruturas civis, mas são os destroços dos mísseis, ou seja, qual era o alvo principal, eram os civis ou era algo além dos civis, mas depois a meio da trajetória o míssil ao ser interceptado acaba por criar danos na sua descendência até à Terra. Há aqui muita coisa ao mesmo tempo, mas aquilo que parece sempre transparecer é que nós não estamos bem cientes das nossas capacidades, nós não temos uma estratégia concreta e nós não estamos a defender algo em concreto a não ser a nossa face, a não ser uma ideologia que nós queremos defender sempre da democracia, como tu dizias, num Estado que tem grandes problemas de corrupção. E depois é um bocadinho a lógica de que na guerra há sempre perdedores e com a paz isso não existe. E até transitando um bocadinho para o último ponto, os romanos tinham uma expressão para isto, que era fechar as portas do templo de Janus. Janus, que era o guardião da cidade de Roma, era o deus com as duas faces, que via o passado e o futuro. E fechar a porta do templo de Janus era com a face, era a paz, constituir a paz permanente. Aí deixaria de Janus de ser tão importante. Fecharia-se a porta do seu templo. O homem conseguiria colmatar aquilo que é um dos piores problemas que eu considero pessoalmente fazer parte da sua natureza humana, que é a tendência para o conflito. E na guerra da Ucrânia, o que não vemos acima de tudo é uma procura de uma paz sustentável. Eu lembro disso porque nós temos batido sempre nessa tecla, porque é essencial.
o enviado da China que foi embaixador da China em Moscou durante imensos anos, já visitou Kiev, já visitou Moscou, e ele disse peremptoriamente que não haviam condições para a paz neste momento, uma paz negociada. Naturalmente que acusou o Ocidente de estar a escalar o conflito, porque é como tu dizes, Daniel, foi um bocadinho na lógica de que a guerra não deve ser só justa, mas uma guerra que seja passível de ser vencida, não é? Sim. Mas na guerra vai haver sempre perdas. E há uma sobreestimação daquilo que o Ocidente consegue fazer e uma subestimação daquilo que a Rússia consegue aguentar, não é? Houve aqui, é falta de planeamento estratégico, como tu disseste, e muito bem, e falta de noção do que está a passar, porque neste momento é o perder a face, a questão. Neste momento esse é que é o problema, é o perder a face, não é constituir uma paz substantiva. Quem é que vai padecer no meio disto tudo? Esse é a Ucrânia, esse é o povo ucraniano que vai ficar ou sem vida, no pior de cenário, ou sem casa, ou sem família, ou sem as capacidades de produção, sem a sua riqueza, vai ter que emigrar. Depois, o território ucraniano vai ficar todo destruído. Quem é que o vai reerguer? Demorarão anos. Isso também irá criar outras dependências. Não há o zelo por aquilo que é o ónus disto tudo, que é o povo ucraniano. Né? E eu Sai até. mais mazelado disto tudo. E só para concluir a questão Força, de força. haver insustentabilidade da paz, aquilo que tem sido um dos poucos veículos de comunicação entre as duas partes dentro do conflito, que é o acordo de cereais, não é? Que tem sido mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, ou disse ontem ou hoje, dependendo da timeline horária onde vocês estejam, Ontem. mas foi ontem, que eu li no Industrial Times, Uhum. que o acordo que termina em meados de julho não irá ser renovado. Ou seja, a probabilidade de ser renovado é muito reduzida. O que demonstra que, com o início da contraofensiva ucraniana, a eventual resposta, o adensar do conflito em si, a transladação do conflito para o território russo, nem que seja em zonas fronteiriças, toda esta situação que se está a criar aqui, o que nós temos vindo a descrever ao longo deste episódio todo, de uma postura do Ocidente cada vez mais marcial, belicista, no que diz respeito a isto, potencial apoio à utilização dos F-16, o envio dos próprios F-16, todo este clima é um clima avesso à paz. E a crispação entre as partes vai continuar a aumentar. O que é que isto me dá a entender? Que o conflito não acabará tão cedo. Ou haverá uma Ucrânia totalmente destruída e será forçada apenas a negociações resultante de uma capitulação perante a Rússia, Uhum. ou haverá uma solução negociada, mas apenas daqui a imenso tempo. Portanto, com muita pena nossa, não é? O povo ucraniano é que vai continuar a padecer no meio disto tudo, independentemente da narrativa vigente, não é? As Sim, sim, narrativas. sim. Eu pego naquilo que tu dizes, nisso do acordo. Eu já revelei imagens aos espectadores sobre o TASS, um serviço de informação oficial russo, que efetivamente comprovava aquilo que tu dizias. O acordo de cereais deve desaparecer. Para pegar nisso e demonstrar que quem sofre acima de tudo, diretamente, são os ucranianos. Território invadido, destruído, a maior parte da guerra ocorre em território ucraniano. As mortes são lá, a perda de riqueza de bens é lá, a perda de qualidade de vida é lá, futuros destruídos, presentes destruídos, tudo e mais alguma coisa. Mas o mundo, de uma forma geral, perde. Porque nós perdemos com as sanções. Os russos perdem porque também se envolvem e veem o seu povo a morrer e também têm que desviar recursos de uma economia civil para uma economia militar e de guerra. Até os norte-americanos, até a África vai perder se este acordo de cereais desaparecer, não é? Porque sabemos perfeitamente que a África é dependente, não é? Desse tipo de alimentação. Acho que é quem vai padecer. Isso. Os efeitos globalizados da economia trazem estas consequências nocivas. É o Isso efeito também borboleta. pode dar também a respostas nacionalistas, de isolacionismo, de países que querem evitar estar sujeitos a essa dependência de mercados internacionais, são desrompidos por guerra. O Isso conflito com mesmo. Taiwan, por exemplo, também há esta linha ténue entre conflito e não conflito, um bocadinho pelos impactos que iria ter na economia global uma entrada em conflito direto entre as duas maiores economias do mundo, não é? Isso mesmo. É como tu dizes, Daniel, isso é uma perspectiva ótima de que os efeitos são globais.
não circunscrevem ao território ucraniano. Mesmo, por exemplo, eu aproveito só para revelar mais umas imagens, temos o Newsweek a dizer que, por exemplo, isto foi noticiado nas agências de comunicação e notícias mexicanas, de que os cartéis de droga mexicanos já teriam acesso a equipamento como Javelins. Nós podemos ver aqui a imagem, aquilo que parece estar a ser revelado não é um Javelin, é um AT-4 Anti-Tank Number 4, uma arma anti-tank não guiada, mais básica, mais rudimentar, mas com um potencial de destruição excessivo. E há agora neste momento o debate, ok, será que é a corrupção norte-americana que deixa passar este tipo de armas além fronteiras, ou seja, os cartéis conseguem adquiri-las diretamente em território norte-americano, ou são as armas que se perspectivam que estão a entrar na Ucrânia e que depois são desviadas para o mercado negro? Não sabemos, mas as consequências são gerais por todo o globo. O efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas na China e acontece um tornado nos Estados Unidos, na Europa, uma catástrofe no outro lado do mundo. E é isso que resulta e que sobra, que é este conflito. A sua melhor solução seria a negociação imediata, uma interposição de forças de paz, negociada de ambas as partes, porque certamente a Rússia já terá bastante dificuldade em ver forças de interposição do Ocidente, teria que ser de uma terceira parte, forças de interposição africanas, do Oriente, da Índia. Índia, provavelmente. Isso mesmo. Para cessar o conflito, cessar o sangrar e as mortes e passar depois para o sanar do problema, mesmo que não fosse um sanar absoluto, mas a abertura de canais de comunicação. E acho que é o melhor. Internacional, as Nações Unidas vêm-se coartadas precisamente pela Rússia ser membro permanente, não é, do Conselho de Claro, Segurança. claro. Mas ao mesmo tempo nós vimos exatamente o contrário. Quando era durante o conflito na Síria, eram os Estados Unidos que muitas vezes também vetavam outro tipo de iniciativas que levassem ou conduzissem à paz na Síria. Quer dizer, o Conselho de Segurança, na sua parte mais aristocrática, tem um problema, não é? É o diretório das Nações Unidas. Isso E quem tem mesmo. poder muito dificilmente vai abdicar do mesmo. Mas também E acaba falhar na sua responsabilidade principal. já debatemos aqui de que a Assembleia Geral podia ter outro tipo de posicionamento, podia estar a fazer uma promoção ativa da necessidade de parar o conflito, mesmo que não conseguisse implementar, traria isso para o debate público, traria isso para as luzes da ribalta. Na resolução da Uniting for Peace que passou no início do conflito, vemos substantivamente no que é que isso criou no terreno. Isso mesmo. E eu acho que é isto mesmo que podemos pegar e passar mesmo para a última parte da análise, que é as declarações das maiores elites. E eu reservei dois aspectos, que é as declarações de Lindsey Graham e as de Vladimir Putin. Eu vou introduzi-las, depois vou debater contigo, Eduardo. Basicamente, Lindsey Graham deslocou-se à Ucrânia. Ele é o líder republicano do Senado dos Estados Unidos. É uma figura política com destaque. E aquilo que basicamente disse, apesar de se perceber que havia ali algumas edições no vídeo libertado por fontes ucranianas, é que Lindsey Graham dizia que o dinheiro investido no conflito ucraniano foi o melhor dinheiro investido porque estava a matar russos. Era o melhor dinheiro que se podia investir porque estava a matar russos. Pronto. Isso já foi pegado imediatamente para contrapor a grande narrativa do Ocidente, que Vladimir Putin era um criminoso de guerra, que tudo aquilo que se tinha passado na Ucraniana muitas vezes constituía-se como crimes de guerra. A própria declaração emissão de um mandato de captura internacional a Putin por ter cometido crimes de guerra no rapto de crianças que podem ser considerados como atos não genocidas, mas conducentes ao genocídio se for para eliminar a minoria ucraniana, entre aspas, não é? Comparativamente à densidade populacional russa. Isso já foi tudo utilizado para demonstrar que criminosos de guerra há em todos os lados. Lindsey Graham será um criminoso de guerra também, terá também tendências genocidas, e os russos já disseram que vão lançar uma queixa de crime de guerra contra Lindsey Graham devido a esse tipo de declarações. E depois temos também as declarações de Putin que se alteraram. Putin que fala sempre de uma forma bastante controlada, bastante calma, tem sempre uma postura que parece ser o good cop quando confrontarmos com a posição de Medvedev, que é o bad cop, não é?
mas que já começou a ter algumas declarações que são preocupantes. A mais recente, e apesar de poder ter aqui algum tipo de erro de tradução, referia-se ao Estado-território formalmente conhecido como Ucrânia, qualquer coisa deste género, que nos permite perceber que há aqui um reposicionamento quase para apagar da história a Ucrânia. Putin, que já começou a construir esta narrativa anteriormente, que a Ucrânia era uma criação soviética, que não existia, estendeu até à Polónia a possibilidade de controlar o território mais ocidental da Ucrânia, aquilo que constituiria a antiga Galícia, que era território polaco pré-Segunda Guerra Mundial e que Stalin depois anexou da Polónia para a União Soviética, e Putin veio mesmo dizer que isso tinha sido um erro de Stalin, que nunca se deveria ter feito, que se deveria ter deixado de ser esse território polaco. Temos aqui muita coisa também a acontecer, problemas do Ocidente, o Oriente a lançar aqui algum tipo de isca, a ver se divide o Ocidente com base em pretensões irredentistas de um grande Estado europeu. A Polónia é um grande Estado europeu, mas um Estado que também tem grandes problemas, como sabemos, a nível interno. O que é que tu achas disto, Eduardo? O que é que tu achas que estas declarações nos permitem perceber com este contexto todo que temos andado a falar? É o adensar da gravidade da situação de uma forma generalizada. Em parte, no que toca ao Putin, em parte pode ser uma espécie de um acenar como uma concessão negocial, não é? Uhum. Em parte territorial, mas a integridade territorial da Ucrânia. Uhum. Algo que o Ocidente tem salientado é que é para preservar a integridade territorial da Ucrânia a 100%. Se agora a Polónia se põe com reivindicações irredentistas, cria-se ali uma cisão. Logo, a Polónia, que tem sido um dos países mais vocais contra a postura russa de uma guerra agressiva de conquista de território ou de anexação de território, vai-se lá saber a posição, um bocadinho à semelhança daquilo que os bálticos têm falado. Mas deixa-me só interromper isto, porque acho que é interessante e colmata aquilo que vais dizer, e até podes expandir um pouco, que é a Polónia, que se parece estar a recusar a fornecer F-16, só vai dar treino. A Polónia, que já deu a entender que teria disponibilidade em entrar com tropas militares dentro do território ucraniano se esses fracassassem na sua defesa, para garantir pelo menos a sobrevivência desse território. Quer dizer, há aqui sinais que parecem evidenciar que Putin lança aqui um comprimido envenenado, a ver se a Polónia morde, a ver se o Ocidente se desintegra, não é? É um bocadinho nesse sentido. Eu acredito que se houver alguma sagacidade política, a Polónia não irá ceder a esse comprimido envenenado, mas como sabemos, essas pretensões irredentistas são muito mais profundas do que a conjectura política atual, não é? São questões identitárias de séculos e de, como tu dizes, a Polónia sempre foi um Estado europeu grande, não é? Sim. Grande na sua posição, identidade e até, em determinada medida, na sua influência. Hoje em dia, está-se a afirmar como provavelmente um grande exército dentro da Europa. Não é provavelmente, está a procurar afirmar-se como basicamente o farol militar da Europa. Um bocadinho contrário àquilo que as grandes potências europeias têm feito, a Isso mesmo. Alemanha, o Reino Unido, que tem uma política de desinvestimento, por exemplo, na defesa, que neste momento estão a padecer precisamente por causa disso. Mas pronto, e pegando nas declarações de Lindsey Graham, é preocupante porque bem que representa os republicanos, e como sabemos, os republicanos alimentam-se um bocadinho daquilo que são as grandes empresas norte-americanas. Lembra-me um bocado o contexto de Israel, não é? Os republicanos são sempre muito mais reticentes a criticar ações agressivas de Israel e muito mais propensos a elogiá-las. Porque há ali o interesse o complexo industrial militar norte-americano é muito alimentado por grandes empresas. E o Partido Republicano, ali mais ou menos desde a altura do Ronald Reagan, a sua base de apoio passou a ser, sobretudo, os grandes empresários. Com Donald Trump voltou-se um bocadinho à questão do nativismo, o apelo a ideais um bocadinho mais racistas e originários dos Estados Unidos. Eu estou aqui a fazer um bocadinho uma generalização, Sim, porque sim, isto sim, não é sim, claro. assim. Mas para se ter uma noção,
porque é uma posição partidária nesse sentido. Uhum. Também temos democratas que concordam com a continuidade da guerra. A posição da administração Biden é um bocado nesse sentido. Isto nem tem a ver com bipartidarismo. Sim. É Mesmo só Nancy grave, Pelosi e tudo mais, era é só completamente. grave de forma intrínseca, por natureza, não é? É só grave em si, porque o que demonstra é que, apesar de algumas vozes dissidentes surgirem aqui e ali de qualquer um dos lados da barricada, a apelar a um fim negociado da guerra, a apelar a conversações, foi Donald Trump, foi o Robert F. Kennedy, não é? Uhum, sim. No fundo, os practitioners da política, O Deep eh, State, o Deep, na sua substância, continua a ser sim. muito pró-guerra. Pronto, é uma situação preocupante. E complica tudo aquilo que nós estamos vindo aqui a descrever, não é? Complica todo este enredo, esta situação toda, e dificulta naturalmente a chegada a uma paz sustentável, Isso mesmo. sobretudo. Pronto, eu acho que ficamos mesmo por aqui com esta ideia de que o conflito continua a crescer, as lideranças estão muito instáveis, são muito incapazes, quando intervêm só vêm acrescentar mais combustível a uma fogueira que já arde de forma demasiado vigorosa, que já ceifou e colheu demasiadas vidas, porque é isso que se fala no fundo. Nós voltamos sempre a este ponto porque é fundamental nós lembrarmos disto. Nós estamos distantes do conflito, ele pode chegar até nós e a partir daí, se calhar, temos outra perspectiva a partir dele, mas está-se a falar de perda de vidas, está-se a falar de perda da potencialidade sem ímpar, não é? Quer dizer, sem comparação, sem par identificável, que é a potencialidade de cada vida individual, de cada ser humano. E nesse sentido, o nosso maior desejo era que o conflito terminasse, era que as partes conseguissem chegar a algum tipo de negociação, a algum tipo de congelamento que depois levasse a um sanar do conflito. Mas na ausência do mesmo, continuamos a ter de debater as questões mais prementes, com bastante crítica, capazes de observar ambas as partes, e acho que foi isso que fizemos neste episódio. Eu, da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar. Despeço-me de todos vocês com o mesmo apelo e exortação de sempre. Debatam criticamente, não se afastem do discurso, vejam ambos os lados e mantenham o pensamento aberto em todas as direções. Passo a palavra, Eduardo. Agradeço-te também a tua contribuição. Tens sempre muito a dar, sempre muitos detalhes muito interessantes a contribuir e sempre uma maneira também ímpar de pensar as questões. Não tenho muito mais a acrescentar, é mesmo isso. Na- no cômputo geral, naturalmente, que para nós é triste falar de um conflito em si, porque sabemos o que é que está aqui envolvido. Aquilo que o Thomas Hobbes tinha chamado o bem consensual, que é a vida. Uhum. Todos nós tememos pelo fim da nossa vida. Infelizmente, no século XXI, vivemos um contexto em que pessoas estão a perder a sua vida devido à prática mais antiga da história da humanidade, a seguir à prostituição, que é a guerra. E é complicado, é complicado. Mas nós estamos a fazer a parte que nos compete, que é debater de forma pragmática e realista, porque não podemos desviar-nos dessa forma, os mais recentes desenvolvimentos, quer no terreno, quer a nível das narrativas, quer a nível da postura e posição dos vários atores envolvidos. E, como o Daniel disse, e eu não posso melhorar aquilo que o Daniel disse, é exortar todos aqueles que nos ouvem e que acreditam que nós trazemos alguma substância a esse debate, também vocês próprios continuem a fazê-lo por uma questão de filtragem daquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, sabendo nós que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, e por uma questão de não tomarem partidos sem estarem totalmente informados. Aquilo que é um partido que acho que deve ser generalizado é a guerra é errada, e nós estamos os dois sempre Sem dúvida. contra esse. Só que pronto, debruçámos-nos sobre as questões táticas, estratégicas que envolvem todo o conflito e também as questões políticas, sem nunca descurando daquilo que é a implicação na própria vida humana, que no fundo é aquilo que nos junta para estar aqui hoje. De vida todos só temos uma. E, infelizmente vamos ver gerações de ucranianos e eventualmente também de russos a perderem a sua vida numa guerra que é um bocadinho aquilo que o Hemingway dizia, não é? Nós lutamos guerras dos outros, sempre. O Rousseau também dizia isso. Isso Nós mesmo. lutamos, não são nossas. É isso mesmo.
As juventudes combatem enquanto as elites envelhecidas decidem. E é um bocado isso. E acho que é essa a mensagem de despedida, um bocadinho pessimista, mas também otimista ao mesmo tempo. Queremos deixar que é preciso tentarmos nós ser um bocadinho a luz no meio desta escuridão, não de forma pretensiosa, mas no sentido de queremos racionalizar o que se está a passar e ver além do nevoeiro de guerra, não é? Ver Que este além desse nosso debate se expanda e que um dia contamine aqueles que agem em vez de debaterem, para que possam eles debaterem em vez de agirem e assim parar-se o derramamento de sangue. Seria mesmo isso. Exatamente, exatamente. Porque por mim e pelo Daniel éramos nós que estávamos lá no terreno a tentar ajudar para que a situação se resolvesse. Enquanto isso, tentamos fazer a nossa função enquanto pessoas que são especialistas na área e que têm algum conhecimento fundamentado sobre o que se está a passar, para discutir as ideias mais premente. E continuaremos a fazê-lo, que é a nossa forma de contribuir. Não é? E no fundo informar a nossa sociedade, que também é parte da comunidade em que nós integramos diretamente, e que os movimentos, ou pelo menos os melhores movimentos, são aqueles que começam de baixo para cima e que depois de terem uma massa crítica conseguem atingir resultados e objetivos políticos. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Eduardo, mas eu despeço-me de todos. Até uma próxima. Até uma próxima, meu caro. E apanhem-nos no próximo episódio e continuem a manter a vossa audiência, porque nós fazemos isto por nós e por vocês também. Até uma próxima.